Fala galera, sejam bem-vindos ao Arete Jus. Está começando mais um episódio e hoje nosso convidado especial será o Decreto número 678 de 6 de novembro de 1992, que promulga a Convenção Americana de Direitos Humanos, o Pacto de São José da Costa Rica, de 22 de novembro de 1969. Galera, mas antes de começarmos, não se esqueça daquele nosso ritual de se inscrever no canal, dar like no vídeo, compartilhar com seus melhores amigos, ativar o sininho e vamos lá, galera. Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Preâmbulo. Os Estados americanos signatários da presente convenção, reafirmando seu propósito de consolidar neste continente, dentro do quadro das instituições democráticas, um regime de liberdade pessoal e de justiça social fundado no respeito dos direitos essenciais do homem, reconhecendo que os direitos essenciais do homem não deviam, de fato, de ser ele nacional de determinado Estado, mas sim do fato de ter como fundamento os atributos da pessoa humana, razão por que justificam uma proteção internacional, de natureza convencional, coadjuvante ou complementar da que oferece o direito interno dos Estados americanos. Considerando que esses princípios foram consagrados na Carta da Organização dos Estados Americanos, na Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem e na Declaração Universal dos Direitos do Homem e que foram reafirmados e desenvolvidos em outros instrumentos internacionais, tanto de âmbito mundial como regional, reiterando que, de acordo com a Declaração Universal dos Direitos do Homem, só pode ser realizado o ideal do ser humano livre, isento do temor e da miséria, se forem criadas condições que permitam a cada pessoa gozar de seus direitos econômicos, sociais e culturais, bem como dos seus direitos civis e políticos, e, considerando que a Terceira Conferência Interamericana Extraordinária de Buenos Aires, de 1967, aprovou a incorporação a próprias sociais e educacionais e resolveu que uma Convenção Interamericana sobre Direitos Humanos determinasse a estrutura, competência e processo dos órgãos encarregados dessa matéria. Convieram no seguinte: Parte 1. Deveres dos Estados e direitos protegidos. Capítulo 1. Enumeração de deveres. Artigo 1. Obrigação de respeitar os direitos. Item 1. Os Estados partes nesta convenção comprometem-se a respeitar os direitos e liberdades nela reconhecidos e a garantir seu livre e pleno exercício a toda pessoa que esteja sujeita à sua jurisdição, sem discriminação alguma, por motivo de raça, cor, sexo, idioma, religião, opiniões, políticas ou de qualquer outra natureza, origem nacional ou social, posição econômica, nascimento ou qualquer outra condição social. Item 2. Para os efeitos dessa convenção, pessoa é todo ser humano. Artigo 2. Dever de adotar disposições do direito interno. Se o exercício dos direitos e liberdades mencionados no artigo 1 ainda não estiver garantido por disposições legislativas ou de outra natureza, os Estados partes comprometem-se a adotar, de acordo com as suas normas constitucionais e com as disposições dessa convenção, as medidas legislativas ou de outras natureza que forem necessárias para tornar efetivos tais direitos e liberdades. Capítulo 2. Direitos civis e políticos. Artigo 3. Direitos ao reconhecimento da personalidade jurídica. Toda pessoa tem direito ao reconhecimento de sua personalidade jurídica. Artigo 4º. Direito à vida. Item 1. Toda pessoa tem direito de que se respeite sua vida. Esse direito deve ser protegido pela lei e, em geral, desde o momento da concepção, ninguém pode ser privado da vida arbitrariamente. Item 2. Nos países que não houverem abolido a pena de morte, esta só poderá ser imposta pelos delitos mais graves, em cumprimento de sentença final de tribunal competente e em conformidade com lei que estabeleça tal pena, promulgada antes de haver o delito sido cometido. Tampouco se estenderá sua aplicação a delitos aos quais não se aplique atualmente. Item 3. Não se pode restabelecer a pena de morte nos estados que a hajam abolido. Item 4. Em nenhum caso pode a pena de morte ser aplicada por delitos políticos, nem por delitos comuns conexos com delitos políticos. Item 5. Não se deve impor a pena de morte à pessoa que,
no momento da perpetração do delito, por menor de 18 anos ou maior de 70, nem aplicá-la à mulher em estado de gravidez. Item 6. Toda pessoa condenada à morte tem direito a solicitar anistia, indulto ou comutação de pena, os quais podem ser concedidos em todos os casos. Não se pode executar a pena de morte enquanto o pedido estiver pendente de decisão ante a autoridade competente. Artigo 5º. Direito à integridade pessoal. Item 1. Toda pessoa tem o direito de que se respeite sua integridade física, psíquica e moral. Item 2. Ninguém deve ser submetido a torturas, nem a penas ou tratos cruéis, desumanos ou degradantes. Toda pessoa privada da liberdade deve ser tratada com o respeito devido à dignidade inerente ao ser humano. Item 3. A pena não pode passar da pessoa do delinquente. Item 4. Os processados devem ficar separados dos condenados, salvo em circunstâncias excepcionais, a ser submetidos a tratamento adequado à sua condição de pessoal não condenados. Item 5. Os menores, quando puderem ser processados, devem ser separados dos adultos e conduzidos a tribunal especializado, com a maior rapidez possível para o seu tratamento. Item 6. As penas privativas da liberdade devem ter por finalidade essencial a reforma e a readaptação social dos condenados. Artigo 6. A proibição da escravidão e da servidão. Item 1. Ninguém pode ser submetido à escravidão ou à servidão, e tanto estas como o tráfico de escravos e o tráfico de mulheres são proibidos em todas as formas. Item 2. Ninguém deve ser constrangido a executar trabalho forçado ou obrigatório. Nos países em que se prescreve, para certos delitos, pena privativa da liberdade acompanhada de trabalhos forçados, essa disposição não pode ser interpretada no sentido de que proíbe o cumprimento da dita pena, importa por juiz ou tribunal competente. O trabalho forçado não deve afetar a dignidade nem a capacidade física e intelectual do recluso. Item 3. Não constituem trabalhos forçados ou obrigatórios para os efeitos deste artigo. A linha A. Os trabalhos ou serviços normalmente exigidos de pessoal reclusa em cumprimento de sentença ou resolução formal expedida pela autoridade judiciária competente. Tais trabalhos ou serviços de- devem ser executados sob a vigilância e controle das autoridades públicas e os indivíduos que os executarem não devem ser postos à disposição de particulares, companhias ou pessoas jurídicas de caráter privado. A linha B. O serviço militar e, nos países onde se admite a isenção por motivos de consciências, o serviço nacional que a lei estabelecer em lugar daquele. A linha C. O serviço imposto em casos de perigo ou calamidade que ameaça a existência ou bem-estar da comunidade. E a linha D. O trabalho ou serviço que faça parte das obrigações cívicas normais. Artigo 7. Direito à liberdade pessoal. Item 1. Toda pessoa tem direito à liberdade e à segurança pessoais. Item 2. Ninguém pode ser privado de sua liberdade física, salvo pelas causas e nas condições previamente fixadas pelas constituições políticas dos Estados-partes ou pelas leis de acordo com elas promulgadas. Item 3. Ninguém pode ser submetido a detenção ou encarceramento arbitrários. Item 4. Toda pessoa detida ou retida deve ser informada das razões de sua detenção e notificada, sem demora, da acusação ou acusações formuladas contra ela. Item 5. Toda pessoa detida ou retida deve ser conduzida, sem demora, à presença de um juiz ou outra autoridade autorizada pela lei a exercer funções judiciais e tem direito a ser julgada dentro de um prazo razoável ou a ser posta em liberdade, sem prejuízo que prossiga o processo. Sua liberdade pode ser condicionada a garantias que assegurem o seu comparecimento em juízo. Item 6. Toda pessoa privada da liberdade tem direito a recorrer a um juiz ou tribunal competente, a fim de que este decida, sem demora, sobre o tribunal competente, a fim de que este decida, sem demora, sobre a legalidade de sua prisão ou detenção e ordene sua soltura se a prisão ou a detenção forem ilegais. Nos Estados-partes, cujas leis prevêem que toda pessoa que se vir ameaçada de ser privada de sua liberdade tem direito a recorrer a um juiz ou tribunal competente a fim de que este decida sobre a legalidade de tal ameaça. Tal recurso não pode ser restringido nem abolido.
O recurso pode ser interposto pela própria pessoa ou por outra pessoa. Item 7. Ninguém deve ser detido por dívida. Este princípio não limita os mandatos de autoridade jurídica competente expedidos em virtude do inadimplemento de obrigação alimentar. Artigo 8. Garantias judiciais. Item 1. Toda pessoa tem direito a ser ouvida com as devidas garantias e dentro de um prazo razoável por um juiz ou tribunal competente, independentemente e imparcial, estabelecido anteriormente por lei, na apuração de qualquer acusação penal formulada contra ela, ou para que se determinem seus direitos ou obrigações de natureza civil, trabalhista, fiscal ou de qualquer outra natureza. Item 2. Toda pessoa acusada de delito tem direito a que se presuma sua inocência, enquanto não se comprove legalmente sua culpa. Durante o processo, toda pessoa tem direito, em plena igualdade, às seguintes garantias mínimas. A linha A. Direito do acusado de ser assistido gratuitamente por tradutor ou intérprete, se não compreender ou não falar o idioma do juiz ou tribunal. Item B. Comunicação prévia e pormenorizada ao acusado da acusação formulada. A linha C. Concessão ao acusado do tempo e dos meios adequados para a preparação de sua defesa. A linha D. Direito do acusado de defender-se pessoalmente ou de ser assistido por um defensor de sua escolha e de comunicar-se livremente e em particular com o seu defensor. A linha E. Direito irrenunciável de ser assistido por um defensor proporcionado pelo Estado, remunerado ou não, segundo a legislação interna, se o acusado não se defender ele próprio nem nomear defensor dentro do prazo estabelecido pela lei. A linha F. Da defesa. Direito da defesa de inquirir as testemunhas presentes no tribunal e de obter o comparecimento, como testemunhas ou peritos, de outras pessoas que possam lançar luz aos fatos. A linha G. Direito de não ser obrigado a depor contra si mesma, nem a declarar-se culpada. E a linha H. Direito de recorrer da sentença para juiz ou tribunal superior. Item 3. A confissão do acusado só é válida se feita sem coação de nenhuma natureza. Item 4. O acusado absolvido por sentença passada em julgado não poderá ser submetido a novo processo pelos mesmos fatos. Item 5. O processo penal deve ser público, salvo no que for necessário para preservar os interesses da justiça. Galera, é isso aí. Esse foi o primeiro episódio do Decreto-Lei nº 678, que trata da Convenção Americana sobre os Direitos Humanos, o Pacto de São José da Costa Rica. Se você curtiu esse episódio, deixe o seu like e compartilhe com seus amigos, galera. Até a próxima. E deixe seus comentários aí embaixo também. Até a próxima, galera. Um forte abraço. Tchau.